Quarto dia. O amor é atencioso. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Salmos 139, 17, 18. O amor pensa. Ele não é um sentimento tolo que passeia pelas ondas da emoção e então cai no sono mental. Ele se mantém ocupado em pensamentos, sabendo que os pensamentos amorosos precedem as atitudes amorosas. Quando você se apaixonou, o pensamento veio quase que naturalmente. Você passou horas imaginando como seria a pessoa amada, imaginando o que ela estaria fazendo, ensaiando coisas marcantes para dizer e depois curtindo doces memórias do tempo que passaram juntos. Você disse sinceramente: eu não consigo parar de pensar em você. Mas para a maioria dos casais, as coisas começam a mudar logo depois do casamento. A esposa finalmente tem seu marido. O marido já tem o seu troféu. A caça está terminada e a perseguição encerrada. Fagulhas de romance vagarosamente tornam-se cinzas e a motivação para o pensamento esfria. Você se deixa focar em seu trabalho, seus amigos, seus problemas, seus desejos pessoais em você. Depois de algum tempo, você involuntariamente começa a ignorar as necessidades do seu cônjuge. Mas o fato de que o casamento acrescentou outra pessoa em seu universo não mudou. Então, se o seu pensamento não amadureceu bastante para constantemente incluir essa pessoa, você se pega sendo surpreendido ao invés de reflexivo. Hoje é nosso aniversário? Por que você não me inclui nessa decisão? Você nunca pensa em ninguém além de você mesmo? Se você não aprender a ser reflexivo, acabará se arrependendo por ter perdido a oportunidade de demonstrar seu amor. A falta de atenção é um inimigo silencioso para um relacionamento amoroso. Sejamos honestos, os homens lutam mais contra a falta de atenção do que as mulheres. O homem tem a capacidade de focar em apenas uma coisa, como um laser, e esquecer-se do resto do mundo. Enquanto isso pode beneficiá-lo naquela área específica, pode também fazê-lo ignorar outras coisas que precisam da sua atenção. A mulher, por outro lado, é mais multiconsciente. Ela é capaz de manter-se incrivelmente atenta a vários fatos ao mesmo tempo. Ela tem a capacidade de falar ao telefone, cozinhar, saber em que cômodo as crianças estão brincando e se perguntar por que o seu marido não está ajudando ela. Tudo simultaneamente. Além disso, a mulher também pensa no coletivo. Quando ela se envolve em algum trabalho específico, fica a par de todas as pessoas que de alguma forma estão ligadas a ele. Essas duas tendências são exemplos de como Deus projetou a mulher para completar o seu marido. Como Deus disse na criação: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Gênesis 2:18. Porém, essas diferenças também criam oportunidades para o desentendimento. Homens, por exemplo, tendem a pensar de forma objetiva e a dizer exatamente o que querem dizer. Não é preciso mais nada para compreender a mensagem. Suas palavras são mais literais e não devem ser analisadas além do que foi dito. Mas as mulheres falam e pensam nas entrelinhas. Elas têm a tendência de fazer insinuações. Um homem precisa ouvir também o que está implícito, se quiser obter o significado completo do que uma mulher diz. Se um casal não tem essa compreensão um do outro, isso pode resultar em desentendimento, tornando um desentendimento sem fim. Ele fica frustrado, tentando entender por que ela fala enigmas ao invés de falar de uma vez o que ela quer. Ela fica frustrada, tentando entender por que ele é tão desatento e não soma 2 mais 2 para compreender o que ela diz. Uma mulher deseja profundamente que seu marido seja atencioso e reflexivo. Essa é uma das chaves que ajuda a sentir-se amada. Quando ela fala, o homem sábio ouve como um detetive para descobrir as necessidades
e os desejos implícitos em suas palavras. Contudo, se ela sempre tem que juntar as peças, ele perde a oportunidade de demonstrar para ela que a ama. Isso também explica por que as mulheres ficam chateadas com seus maridos sem dizer a eles por quê. Ela pensa: eu não deveria ter que explicar isso para ele. Ele precisa ser capaz de olhar a situação e entender o que está acontecendo aqui. Ao mesmo tempo, ele se sente mal, porque ele não pode ler a mente dela e deseja saber por que está sendo punido por um crime que não sabia que havia cometido. O amor requer atenção dos dois lados. O tipo de atenção que constrói pontes através da combinação de paciência, bondade e generosidade. O amor ensina a acertar o alvo, a respeitar e a apreciar a maneira única do pensar do seu cônjuge. O marido deve ouvir a esposa e aprender a considerar as mensagens não ditas. A esposa deve aprender a se comunicar com atenção e não dizer uma coisa significando outra. Porém, com frequência, você fica irado e se frustra, seguindo padrões destrutivos. Preparar, apontar, fogo! Você fala de forma dura e só depois pensa. E se deveria ter dito o que disse. Mas a natureza atenciosa do amor lhe ensina a usar a mente antes de usar os lábios. O amor pensa antes de falar. Ele filtra as palavras com a peneira da verdade e da bondade. Quando foi a última vez que você gastou alguns minutos pensando em como poderia demonstrar amor ao seu cônjuge e entendê-lo melhor? Qual a necessidade imediata que você pode suprir? Para qual próximo evento, aniversário, data comemorativa, feriado, você já pode se preparar? Grandes casamentos vêm de grandes reflexões. Desafio de hoje: faça contato com seu cônjuge em algum momento durante a agitação do dia. Não faça outra coisa senão perguntar como ele está e se tem algo que você pode fazer por ele. Anote aqui quando o desafio de hoje estiver completo. O que você aprendeu sobre si mesmo e sobre o seu cônjuge ao aceitar o desafio de hoje? Como isso poderia se tornar mais natural, rotineiro e parte verdadeiramente útil do seu estilo de vida? Oi, pessoal! No dia de hoje, o que eu tenho para falar é... O texto praticamente falou tudo, mas seria em dar atenção mesmo ao que é importante para o seu cônjuge. Porque vocês dois são pessoas que foram criadas por pais diferentes, em cidades diferentes, às vezes até em países diferentes, estudaram em escolas diferentes, fizeram faculdades, trabalharam, são pessoas diferentes. E às vezes a necessidade de um não é entendida pelo outro. Por exemplo, às vezes para um dos cônjuges as redes sociais são importantes, a pessoa precisa de fotos do casal para se sentir amada, que um cônjuge poste foto junto, que o cônjuge faça declaração de amor nas redes sociais, e o outro que não gosta muito não liga para isso. Só que ele está deixando de dar atenção, está deixando de suprir a necessidade amorosa do seu parceiro, da sua parceira, porque para ele não importa. Mas isso não é casamento. Casamento é quando o que é importante para o seu parceiro é importante para você. Fazer o seu parceiro feliz é o essencial. Então, se para sua esposa é importante postar uma foto no Facebook, no Instagram, poste. Se para o seu marido é importante você ir no jogo de futebol e levar cerveja gelada para ele, ficar ali assistindo, vá, não custa nada. Se é importante vocês deixarem os filhos no final de semana na casa dos avós para vocês poderem namorar, deixe. Conversem. Escutem o que o outro tem a dizer. Escuta. Marido, escuta sua esposa. Esposa, escuta o seu marido. Porque para você pode não significar nada. Levar um café da manhã na cama. Para um tipo de família, isso não é importante. Mas para outras pessoas, isso é muito carinhoso, é muito importante. Então conversem, o diálogo, né? As famílias são construídas pelo diálogo, tanto marido e mulher quanto com os filhos. A gente precisa conversar e a gente precisa estar aberto para ver que o que o outro precisa nem é sempre o que a gente precisa. E mesmo assim,
Você tem que estar disposto, pelo futuro do seu casamento, a fazer o que é bom para aquela outra pessoa. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Filipenses 1,